Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, na oração do entardecer, um devocional ao Espírito Santo de Deus. No meu último áudio, eu vos disse acerca do Espírito Santo ser Deus e havia prometido a vocês que iria falar sobre a sua divindade. Algumas pessoas pediram que eu explicasse melhor acerca do Espírito Santo. Embora eu estou indo bem devagar nesse tema, então eu vou voltar um pouco e falar quem é o Espírito Santo. Qual é a natureza do Espírito Santo? A resposta a estas perguntas, amados, encontra-se no estudo acerca dos nomes que foram dados, o nome, o símbolo que foi dado ao Espírito Santo, os nomes e os símbolos que ilustram as suas obras. O Espírito de Deus, o Espírito, ele é executivo da divindade, operando tanto na esfera física como na moral. Por intermédio do Espírito Santo, Deus criou e preservou o universo. É por meio do Espírito, a qual a Bíblia faz referência ao dedo de Deus. Lucas 11, verso 20. Deus opera na atmosfera espiritual, amado. Deus atuando na esfera espiritual, convertendo os pecadores, santificando e sustentando os crentes. O Espírito Santo, ele é considerado divino no sentido absoluto. Sim, prova-se a sua divindade pelos seguintes fatos: pelos atributos divinos que lhe são aplicados. Um desses atributos, por ele ser eterno, por causa da eternidade dele, então podemos dizer que ele é divino, por ele ser eterno, amado, por ele ser onipresente, por ele ser onipotente, por ele ser onisciente. Esses atributos somente Pai, Filho possui, e seu Espírito Santo possui. Volto a dizer, ele tem a natureza de Deus. Todos esses atributos nós encontramos em Hebreus 9, verso 14, no Salmo 139, do versículo 7 a 10, Lucas 1, versículo 35, e em 1 Coríntios 2, versículo 10 a 11. Vamos tentar desvendar a obra do Espírito, as obras divinas que lhe são atribuídas, sejam como, por exemplo, na criação, na regeneração e na própria ressurreição. Gênesis 1, verso 2, livro de Jó, capítulo 33, verso 4, livro de João, capítulo 3, versículos 5 a 11, e também livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. E também o Espírito Santo está classificado junto com o Pai e o Filho. Isso, o apóstolo Paulo classificou ele no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 6, e também na bênção apostólica, no livro de Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Também essa classificação se encontra no livro de Mateus 28, versículo 19, e Apocalipse 1, verso 4. Vamos tentar decifrar cada vez mais um pouco, amados. O Espírito Santo,
também é uma pessoa distinta, ou algumas pessoas dizem que ele é uma influência. Eu te pergunto, o Espírito Santo é uma pessoa ou é apenas uma influência? Porque nós vamos encontrar na Bíblia algumas passagens que descrevem o Espírito de uma maneira impessoal. Um exemplo, como o sopro que preenche, como a unção que unge, como o fogo que ilumina e aquece, como a água que é derramada e o dom da qual todos participam. Contudo, amado, esses nomes não são meramente descrição da sua operação. Descreve-se o Espírito de uma maneira que não deixa dúvida quanto à sua própria personalidade, pois a Bíblia atribui ao Espírito uma personalidade, uma mente. Livro de Romanos 8, verso 27, diz que o Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios 12, versículo 11, tem sentimento. A Bíblia diz que inclusive podemos entristecer o Espírito de Deus. Então ele tem sentimento. Efésios 4, verso 30, está em plena atividades. Tem atividades pessoais que lhe são atribuídas. Uma dessas atividades, o Espírito revela. Livro de 2 Pedro 1, verso 21. Ele também ensina, então ele tem a função de mestre, de professor. João 14, verso 26. Ele clama. Gálatas 4, verso 6. Ele ora, ou seja, ele intercede. Romanos 8, verso 26. Ele fala. Eu vos disse que é possível ouvirmos a voz do Espírito. Apocalipse 2, verso 7. Ele ordena. O Espírito Santo pode dar ordem para nós? Sim, amado. Ele ordena. Ele ordenou a Felipe. Ele falou para Felipe: Felipe, você levanta e vai em tal lugar. Atos 16, versos 6 e 7. Ele dá testemunho, ele testifica. João 15, verso 26. Ele pode ser entristecido. Isso eu já vos disse, que se ele tem sentimento, ele pode ficar triste. Efésios capítulo 4, verso 30. E contra ele não se pode mentir. Porque Ananias e Safira tentou enganar o Espírito de Deus e morreram. Não pode blasfemar, porque a blasfêmia contra o Espírito não há perdão, segundo o próprio Jesus disse. Mateus 12, verso 31 e 32. A sua personalidade é indicado pelo fato de que se manifesta em forma visível. Ele se manifestou numa forma visível, como se fosse uma pomba. Mateus 3, verso 16. E pelo fato de que ele se distingue dos seus próprios dons. O Espírito Santo é o responsável pelos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Alguns talvez tenham negado a personalidade do Espírito, porque ele é descrito como tendo corpo ou forma, mas é preciso distinguir a personalidade e a forma corpórea que ele possui. Então, é preciso distinguir isso através do próprio dons de discernir, amado. A personalidade é aquele que possui uma inteligência, ele tem um sentimento, ele tem a vontade, ele não requer necessariamente um corpo. Além disso, a falta de uma forma definida não é argumento contra a realidade. O próprio Jesus diz sobre o vento. Jesus mesmo disse sobre o vento. Então, não há como negar, né? Não é difícil formar um conceito de Deus Pai ou do Senhor Jesus, mas alguns têm confessado certa dificuldade em formar,
um conceito claro do Espírito Santo, a razão é dupla. Primeiro, nas Escrituras, as operações do Espírito são invisíveis, secreta e interna. Segundo o Espírito Santo, o Espírito Santo nunca fala de si mesmo, nem apresenta-se a si mesmo. Eu já vos disse que o Espírito Santo, ele não diz para nós, olha para mim, escuta-me. Quando as pessoas começam a usar o Espírito Santo para chamar a atenção para si mesmo, então essa pessoa não está sendo possuída pelo Espírito de Deus. Ele sempre vem em nome de outro, ou seja, ele vem representando o Pai ou o Filho. Ele se oculta atrás do Senhor Jesus Cristo e dentro da profundeza do nosso homem interior. Ele dá testemunho ao nosso espírito. Ele nunca chama atenção para si próprio, mas sempre para a vontade de Deus e para a obra de Deus, para a obra salvadora de Cristo. Não fala de si mesmo. Isso está no livro de João 16, verso 13. Então o Espírito ele não fala de si mesmo. Ele sempre irá falar da obra de Deus, chamando atenção para Deus e para o Filho de Deus. E o Espírito Santo é uma personalidade distinta e ele está separado de Deus ou não? Eu te pergunto agora. Sim, amado. O Espírito procede de Deus, é enviado de Deus e também é dom de Deus aos homens. No entanto, o Espírito não é independente de Deus, porque ele é o próprio Deus. Ele sempre representa o único Deus operando na esfera do pensamento, da vontade, da atividade. O fato de o Espírito ser chamado Espírito de poder e pode ser um como Deus e ao mesmo tempo ser distinto de Deus e parte da grande mistério da Trindade, amados. Por isso muitas pessoas têm dificuldade de entender a natureza do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais só é compreendido por meio do Espírito de Deus. Então, amados, o Espírito também ele é conhecido como Espírito de Cristo, em Romanos 8, verso 9. Não há nenhuma distinção especial entre a expressão Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Pois o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então o Espírito ligado ao Pai, ao Filho, é um. Então o Espírito, há somente um Espírito Santo, ele não existe dois. Ele não existe o Espírito de Deus e o Espírito do Filho. Existe um só Espírito, amados. A Bíblia diz um só batismo, um só Deus, né? E um só Espírito. Então existe só um Espírito, não existe dois Espíritos. Não existe o Espírito do Filho nem o Espírito de Deus. Existe o Espírito Santo. Mas ele também é conhecido como o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo e o Espírito do Pai. Mas tudo são sinônimos dados a ele. Mas o Espírito Santo tem muitos nomes que descrevem seus diversos ministérios. Por que o Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo? Porque ele é enviado em nome de Jesus, amado. Ele é enviado em nome do Senhor Jesus. O próprio Jesus disse isso no livro de João, capítulo 14, verso 26. Amados, aqui deu um vento muito forte agora e começou a bater tudo, mas eu vou tentar prosseguir. Porque ele é o Espírito enviado por Cristo. O Espírito é o princípio da vida espiritual pela qual os homens são nascidos no reino de Deus. Essa nova vida é comunicada e mantida por Cristo, amado. João, capítulo 1, verso 12 e 13. Também livro de João, capítulo 4, verso 10 e capítulo 7, verso 38. E ele também batiza
É o Espírito Santo que nos batiza com fogo. Ele batiza com o Espírito Santo. Mateus 13, verso 11. O Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo porque sua missão especial nesta época é de glorificar a Cristo, é de glorificar ao Filho de Deus. João 16, versículo 14. A sua obra especial acha-se em conexão com aquele que viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu. Ele torna real nos crentes o que Cristo fez por eles, amados. O Cristo glorificado está presente na igreja e nos crentes através de quê? Através do Espírito Santo. Ouve-se sempre que o Espírito venha tomar, quer dizer, o lugar de Cristo, mas é mais correto dizer que ele veio tornar real Cristo dentro de nós. O Espírito Santo nunca vem para tomar o lugar de Cristo. Ele vem tornar real Cristo dentro de nós. O Espírito Santo torna possível e real, amado, a onipresença de Deus. O Espírito Santo torna real dentro de nós a onipresença de Cristo dentro do mundo e dentro de nós. Mateus 18, verso 20. A sua habitação nos crentes é a conexão entre Cristo e o Espírito é tão íntimo que se diz que tanto Cristo como também o Espírito habitam nos crentes. Isso está em Gálatas 2, verso 20. Então, amados, o Espírito ele é muito íntimo ao Pai, muito íntimo ao Filho. Quando ele habita em nós, é como se fosse Deus habitando dentro de nós. Romanos 8, verso 9 e 10. E o crente está tanto em Cristo como no Espírito. Graças ao Espírito Santo, a vida de Cristo torna-se a nossa vida em Cristo. E o Espírito Santo também, ele é chamado de Consolador. Esse é o título dado ao Espírito no Evangelho de João, no capítulo 14, e vai praticamente até o capítulo 17. Um estudo de fundo histórico desses capítulos revela o significado do dom. Os discípulos haviam tomado sua última ceia com o Mestre e os seus corações estavam tristes, pensando na sua partida, e estavam oprimidos pelo sentimento de fraqueza, de debilidade. Quem nos ajudará quando ele partir? Os discípulos diziam. Quem nos ensinará e nos guiará? Pois Jesus havia revelado aos discípulos que ia morrer. Quem estará conosco quando pregamos e ensinamos? Diziam os discípulos. Como podemos enfrentar um mundo hostil? Cristo aquietou esses temores, infundado com esta promessa: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, verso 16. A palavra Consolador, ele significa alguém chamado para ficar ao lado, para ficar junto de alguém, junto de outro, com o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade, especialmente em processos legais, criminais. Era o costume nos tribunais antigos, as partes aparecerem no tribunais, assistida por um ou mais seus amigos, que tivesse mais prestígio, que chamava de advogado. Então o Espírito Santo, ele é consolador. Amados irmãos, o Espírito Santo, então, ele faz parte da própria natureza de Deus. O Espírito Santo, ele nos consola, nos conforta, nos guia a toda a verdade. Amados irmãos, é um pedacinho da mensagem de hoje. Eu estarei aqui encerrando e amanhã eu voltarei a falar um pouquinho mais, tá bom?